Construção seca, Light Steel Frame é o tema. Eu sou Hipólito de Oliveira, eu tenho aí 25 anos de experiência na área de projetos, já fiz de tudo um pouco, sou de São Paulo, então eu trabalhei quando ainda estudante de arquitetura em diversos estúdios de arquitetos pequenos, outros estúdios maiores. Passei aí por a parte de decoração, paisagismo, trabalhei também com engenharia, escoramento metálico. Eu fui bastante curioso para, enquanto formando aí, me inteirar de todas as nuances da arquitetura. Tive escritório por 8 anos lá em Alphaville, Barueri, com mais 2 sócias. Então lá nós fazíamos projetos de casas de alto padrão, que é o forte de lá. E aí chegou, a partir de 8 anos, eu tive que sair, elas tocaram no escritório e eu fui trabalhar com o pessoal de construção pré-fabricada de concreto, fiz muitos galpões, logísticos, CDs. E a partir dessa experiência com as meninas e com CDs, eu caí na área médica. Então, fui trabalhar no maior escritório que tem em São Paulo, que faz arquitetura hospitalar, que é a LM mais Getz. Eles têm lá um grupo de mais ou menos 200 arquitetos, focados somente em projetos hospitalares. Foi uma experiência muito bacana, foi um período curto, mas graças a esse período curto lá e as experiências anteriores que eu tive, fui convidado a ser gerente de uma área de engenharia técnica dentro de um grupo farmacêutico. É um grupo de 30 anos, e aí eu me inteirei também de arquitetura mais profunda nessa área médica e gostei bastante. Inclusive um dos meus focos de trabalho hoje é essa área de saúde, que eu gosto bastante, e também a parte logística. Não abandono a residência, porque é um trabalho legal também de fazer, mas eu tenho um foco um pouco mais corporativo, digamos assim. Eu queria começar só citando o Parthenon, que é um templo grego, né? Data aí de 440 a.C., mais ou menos. Por que começando com isso? Porque para que vocês entendam depois o conceito, a métrica de uma construção balizada em modulações. Que isso é importante. Então eu busquei isso para resgatar, para mostrar que naquela época já se tinha uma certa preocupação, né, óbvia, né, porque nós não tínhamos concreto, não tinha concreto armado, né, não tinha light steel frame na época, que é essa coisa dos pilares. Você vê que existe uma composição métrica, né, que já foi feita na época pensando na estruturação de uma construção. Então a hora que nós evoluímos, na verdade era um templo, foi construído por um arquiteto grego, né, evidentemente, e esses templos gregos eles eram usados como tesouraria na época dos governos, né? Então é bastante interessante essa história, mas só para essa métrica toda dos pilares. Por conta disso, desde essa ocasião, o italiano Fibonacci, ele especificou, ele considerou uma métrica que nós chamamos de fração áurea, número de ouro, que ele representa 1,618 e tem mais números para cá, que ele encontrou isso em várias construções da época. Então existe uma ilustração aqui que mostra bem isso, que eles são múltiplos, sempre múltiplos um do outro, e vai se somando e criando formas, né? E isso, ele encontrou isso ele chama de uma espiral, né? Que é uma curva em espiral que ele diz, que essa curva se aplica, na verdade, em tudo que existe na natureza, inclusive, em folhas, enfim, pedras. É uma coisa muito interessante, até existem estudos aí super aprofundados a respeito dessa fração áurea. O Da Vinci é o mais conhecido, ele usou isso em várias obras dele, a Mona Lisa, já fizeram um estudo com relação às proporções que ela tem no rosto, enfim, é uma viagem para a gente discutir aí muitas horas, né? Então, só para ilustrar essa coisa da métrica que nasceu muito lá atrás. Então, não existe novidade nisso. Então, quando eu falo das construções pré-fabricadas, os galpões, eu já peguei isso. Então, existe um porquê dos tamanhos de pilares, vigas, etc. Então, essa é a ideia da métrica. Então, o Light Steel Frame, então, ele é um sistema construtivo estruturado em perfis de aço galvanizado, basicamente. Ele foi feito, para estruturar, né, diversos tipos de construções, e ele é flexível porque você modula, né, os perfis conforme a sua necessidade, e também você pode alterar uma obra com muita facilidade, né? Então, porque ele é uma construção montada, né, toda articulada, né? Ele é customizável, né, porque ele permite que você controle todos os gastos da sua construção. Então você sabe quantos perfis vão em verticais, horizontais,
quantidade de parafusos, etc. Tudo isso é mensurável com muita facilidade, diferente de uma construção convencional, que você não sabe quanto você vai perder de concreto, tem umas estimativas, uns cálculos, mas tem muito desperdício numa construção convencional. E aqui não, aqui é uma coisa racional, você consegue mensurar muito bem os materiais, né? Ele tem, por incrível que pareça, algumas pessoas acham que não, mas ele tem uma resistência a incêndio, inclusive, né? Porque ele tem todo o revestimento de placas de drywall, ou a cimentícia. Internamente você coloca isolantes térmicos, acústicos, etc., que tornam isso uma coisa estanque, no caso, ao fogo. Então ele aguenta muitas horas também ao calor, né, excessivo. Como que ele é usado? Nós temos aqui até um pedaço, o Rafael trouxe um pedaço da obra dele, né? Teve que desmontar a casa dele. Aqui ilustra bem essa coisa dos perfis. Isso aqui é um aço galvanizado, né? Aqui são as camadas de isolamento, que a gente estava falando agora há pouco, né? Esse aqui é um conceito básico. Então esse aço galvanizado que a gente fala, ele normalmente é usar, que é um zincado de alta resistência, que ele é 230, que ele é 230 MPa, que é megapascal. Ele tem 180 gramas por metro quadrado, liga de zinco, para ambientes não marinhos, né? E marinhos, 275. Ou seja, ele é mais resistente à abrasividade, né, da maresia, né? Ele resiste mais. Então, sempre que você vai fazer uma construção no litoral, prestar atenção nisso. Tem um material específico para usar no litoral, né? Para não sofrer com a maresia, né? O steel frame, então, ele tem uma certa uma mística que compara-se muito ele com o drywall. Quem não conhece... é o drywall. Não é o drywall, né? O steel frame ele tem outras características, ele é um sistema estrutural. Os perfis são diferenciados, né? Ele é feito para aguentar toda a carga distribuída na construção, tal. Então ele tem toda uma metodologia de trabalho, de perfis totalmente diferente. O drywall é simplesmente uma vedação interna. Então os perfis são diferentes, as espessuras das chapas são diferentes, né? E, enfim, basicamente isso. Eu queria deixar claro essa questão da modulação, que é bastante interessante, que eu falei agora há pouco, a questão da Grécia e tal. A modulação é importante. Então, quando se começou a falar de construção pré-fabricada, principalmente depois das guerras, da Segunda Guerra Mundial, que houve a necessidade de fazer construções rápidas para abrigar as pessoas, tal. Então, o que vamos fazer? Como vamos padronizar uma construção? Então, foi feito todo um estudo para padronizar as construções. Então, a partir daí, houve-se um conceito básico que foi modular as construções em módulos de 300, né, múltiplos de 300. Então, tudo que você vê, as placas de drywall tem uma dimensão 1.200 por 2.400, né? As cimentícias também, e os perfis metálicos eles têm 300 ou 600 de comprimento, então, ou seja, isso não é gratuito, existe todo um porquê da indústria se formatar para fornecer cada vez mais material para abastecer o mercado de construção modular, no caso, né? Que é o Light Steel Frame. O mercado brasileiro ele já está preparado, já tem uma estrutura bastante assim, sólida para absorver as construções nesse segmento. Ainda existe uma certa resistência por parte dos construtores, até os proprietários também têm uma certa preocupação com isso vai cair, vai pegar fogo, aguenta-se o impacto, enfim, são preocupações naturais, que é uma coisa nova que a gente não está vivenciando. Porém, uma informação interessante é que lá fora, na Europa, isso já é uma coisa bastante usual, por conta, inclusive, das guerras e tal. Aqui na América, até foi um dado que a gente estava conversando, né, Rafael, esses dias, o nosso amigo aqui, o Chile, 40% das construções chilenas hoje são em sistemas modulares em Light Steel Frame. 40%, ou seja, quase a metade das construções acontecem já nesse sistema por conta aí do desenvolvimento deles aí na parte de técnica, materiais, e eles estão bem preparados para isso. Uma coisa interessante é que em 2008, quando eu trabalhei numa das empresas de galpões pré-moldados, o cliente ele contratou esse galpão e ele viaja bastante, tá? Ele trouxe uma referência que é um material de fachada, uma fachada ventilada que ele queria nesse galpão. E na época a gente não tinha muito conhecimento disso, o escritório de arquitetura não estava muito bem preparado, e fomos pesquisar o que era. Então era um material, basicamente eram placas cimentícias de grandes formatos, que você criava um desenho, paginava isso, e lá, acho que vinha da Alemanha, se eu não me engano, o grupo Eternit, eles traziam em container isso paginado, e chegava-se na obra aqui e montava. Maravilha, simples, perfeito. Só que nós não tínhamos quem montaria isso aqui na época. Foi um problema
assim, é sério, porque o cliente falou assim, bom, estou comprando material que não tem quem monte. E eles assim, eles não deixavam o pessoal pegar na placa se não fosse homologado, certificado. A empresa mais próxima aqui do Brasil, habilitada, era uma empresa do Chile. Então vieram 3 montadores chilenos, assim, com uma estrutura assim perfeita, a métrica de trabalho dos caras assim muito boa, eles isolavam a área, e, enfim, todas as placas identificadas. Em 3 dias eles montaram 150 metros de fachada super pesada, que é um material, né, bastante pesado. Então nós já estamos preparados com a parte de normatização, a cadeia produtiva já está consolidada e inclusive os agentes financiadores, né, que é a Caixa Econômica Federal, também já tem até um manual que nós citamos aqui. Em 2013, né, o Centro Brasileiro de Construção com Aço, eles, junto com o Sinduscon, que é o Sindicato da Construção, eles montaram um manual, né, junto com a Caixa Econômica Federal, para que o mercado se moldasse esse novo sistema, porque já era previsto que a indústria ia entrar para valer, produzindo aí os perfis, né, e todos os outros insumos aí da construção. Então isso já está aprovado já faz algum tempo. Então se a pessoa chegar hoje na Caixa Econômica, eu quero fazer uma casa com sistema construtivo em Light Steel Frame, está tudo homologado, eles já estão preparados para receber esse projeto, aprovar, financiar, super tranquilo, né? Queria voltar um pouquinho nessa coisa da padronização métrica para dizer que então após a Segunda Guerra Mundial houve essa necessidade, essa exigência de padronizar as coisas com muita rapidez. O mais conhecido é o Neuffer, o Ernest Neuffer, é um alemão, que vocês os estudantes devem ter aí, eu não sei se vocês têm um livro, né, é uma bíblia enorme, que é, né, porque você busca lá que acha tudo está no Neuffer, né, uma coisa bem interessante, que é o nosso manual de construção. Tem as proporções, né, das pessoas, os móveis, tal, então é bem interessante. Então ele, na época, institucionalizou essa medida de 1,25 ou 125 milímetros para que padronizasse os materiais, né? Outros países também, né, tentaram padronizar medidas. O Japão pegou um outro formato, os Estados Unidos também formou outro, mas aí o mundo se juntou e falou, bom, agora tem que fazer uma coisa única, senão, né, uma construção do Japão tem que ser diferente daqui ou não. Então houve um consenso e no final da década de 60 chegou-se aí a um múltiplo de 3 que eu falei antes agora há pouco, que é um módulo fundamental de 600 milímetros. Então isso é o que é hoje universalmente falado e dito e colocado em projeto. As etapas construtivas de um sistema Light Steel Framing basicamente são esses, com algumas variações de determinadas obras, mas o praxe é esse. Sair de uma fundação a partir de um radier, que nós chamamos, que é essa laje armada, né? Essa laje armada te dá um tapetão onde você sai com o Light Steel Frame, ele sai dali. Claro que não é simplesmente uma laje, tem toda uma engenharia por trás, um engenheiro calculista ele vai dimensionar, essa laje tem que ser tal espessura, aquela malha de aço tem que ser fio tal, então tem todo uma expertise aí de engenharia para fazer seria uma simples laje, mas é uma laje dimensionada, tá? Quando o terreno não é favorável, temos que partir para outros recursos, né? Fundações convencionais, tubulões, enfim. A partir da laje, aqui seria um steel deck, que seria aquela laje intermediária, como se fosse um segundo pavimento, né? O steel deck é uma das formas de você fazer esse piso, né? Que ele é o steel deck porque ele é uma forma metálica, que é montada e recebe ali a armadura de aço e o concreto. Essa forma metálica é interessante porque ela minimiza aqueles escoramentos. Esse ano na obra você vê um monte de escoramento, ou de eucalipto, aí você nem anda, né, no meio da obra, então você não consegue nem que a obra aconteça porque está tudo aquele paliteiro, né? Então esse tipo de laje, com steel frame, te permite uma circulação melhor dentro da obra, então enquanto você está ali curando a laje, você está fazendo outras coisas aqui embaixo. É uma das formas também que você agiliza a construção. Enquanto ele elimina completamente? Não completamente, depende dos vãos, mas ele minimiza esse espaçamento dos escoramentos. E essa forma fica lá... A ideia é que ela fique permanente. Então você olha no forro, se você quiser deixar, ela fica uma forma metálica, que pode ser pintada depois, tá? Mas a ideia é que ela fique ali aparente. Se você não quiser, já no projeto você define um pé direito um pouco maior para depois jogar um forro, né? Mas a grande vantagem dela é que ela é quase que autoportante, assim, digamos, né? Isso é um dos recursos. Tem outras formas também, que você pode fazer o sistema convencional, de laje. Esses perfis aqui também te permitem que você tenha a ancoragem das vigotas e tudo mais. Então, cada obra é específica nesse caso aí do piso superior, né?
Aqui é uma montagem, uma imagem de uma montagem dos painéis, né? Então antes de você ter o fechamento, obviamente você tem toda aquela estruturação. Então por isso que uma das imagens anteriores você viu lá os montantes, né? Todos eles ali armados antes, a cada 600 normalmente. Eles são aparafusados, você forma todo o esqueleto das paredes, para que aí você tem toda a parte de tubulação, você passa fiação, instalação hidráulica, etc. Aí então, quando está tudo pronto por dentro, você vem com os isolamentos, e aí sim, a última das últimas coisas é fechar a casa, as paredes, né? Então esse é um sistema básico de fixação, você tem um perfil que dá o alinhamento no piso, e tem os montantes, que são aí os verticais, né? Esse é um conceito básico da estrutura das cargas. Como é que acontecem as cargas na construção? Então você tem aqui o radier, você tem um primeiro pavimento e um segundo pavimento. Essas setas mostram as cargas, elas são cargas sempre na vertical. Então toda essa estrutura, ela divide essas cargas, então é uma grande vantagem em relação a uma construção convencional, que você tem um pilar naquele canto, um pilar aqui e uma viga aqui. A sobrecarga que tem no centro da construção ou na laje, ela é dividida, vamos falar, em 4 pilares. Então isso faz com que a estrutura tenha que ser mais robusta, tem que ser armada de concreto, etc. Num sistema desse, você tem perfis a cada 600. Então a distribuição da carga ela é muito mais uniforme. Com isso, você tem uma diminuição dos perfis estruturais. Por isso é uma construção leve também, né? Os fechamentos internos, eles são o convencional em drywall, que é um gesso acartonado. Como eu falei, ele tem os seus isolamentos, uma lã de rocha, por conta de calor e frio, né? E impermeabilizantes e tal. E no caso interno também, existe o drywall branco, que ele é o convencional. Tem o verde, que ele é feito para aguentar umidade. Então se usa isso em cozinhas, em banheiros, em áreas úmidas, você usa esse drywall verde. E tem o cor-de-rosa, que ele é feito para enclausuramentos, onde tem que ter a resistência contra fogo. Normalmente nos edifícios comerciais o rosa é utilizado naquela caixa de elevadores, na caixa de escada, que são rotas de fuga. Né, quando tem aí um pânico por incêndio, você tem esse escoamento e essa área tem que ser protegida. Eu me lembro que nessa época que eu fazia galpões pré-moldados, nós fizemos um galpão e nós tivemos que aprovar no Corpo de Bombeiros esse galpão, e eles não queriam aceitar esse drywall rosa na área de circulação. E aí nós falamos, mas está na norma, tá? Nós tínhamos que recorrer à norma americana, trazer toda a legislação, falar com o pessoal, convencer a prefeitura de que aquilo era suportável ao fogo. Aí eles não se convenceram, mas eles não queriam muito abrir mão, eles fizeram com que nós colocássemos 2 placas juntas, poderia ser uma só. Porque cada placa, se não me engano, são 2 horas. É isso, Rafael? Me diga se eu estou errado. Uma placa resiste a 2 horas de incêndio, imagina. Aí o bombeiro falou, não, tem que colocar 2 por segurança. Aí nós fizemos todo um fechamento com 2 placas. Mas eles aceitaram no final das contas. Foi bem interessante isso. Nós conseguimos... Porque a legislação ainda está um pouco engessada, né? Os órgãos aí que aprovam, você tem que meio que convencer um pouco eles aí, porque eles estão muito bitolados ao sistema convencional de construção. Então quando você aparece uma coisa diferente, eles ficam meio, né? Não sei se eu posso aprovar, né? Porque o nome deles está lá embaixo, né? Qualquer coisa. Mas o nosso trabalho é esse. Você tem que buscar novas técnicas, aprimoramentos e bater mesmo nessa tecla de que as coisas têm que evoluir, né? Os revestimentos externos de uma construção light steel frame, ele tem aí no caso as placas cimentícias e outros materiais também que podem ser colocados aí, decorativos, esse tipo de coisa. Tem as fachadas ventiladas, né? Sempre respeitando as técnicas aí de isolamento, de estanqueidade e estabilidade, né? Então isso a engenharia, a arquitetura já está aí bastante evoluída nesses sistemas de revestimento de fachada das construções. Só para dar aqui um apanhado em comparativo, né, um exemplo de uma casa de 100 metros quadrados, uma casa relativamente pequena, no sistema convencional, segundo aí uma média de dezembro de 2014, o custo dela sai R$ 1.700 por metro quadrado, esse é um custo médio, né? E ela uma casa convencional leva em torno de 8 meses para ser construída, né? Tipo, desde o início até a entrega final da casa. No sistema construtivo steel frame você tem o mesmo custo, que não é maior o custo, porém é num prazo menor. Em 4 meses, essa casa de 100 metros quadrados ela fica pronta, né, nesse ritmo aí de light steel frame. Se for todo o sistema light steel frame, drywall, né,
é bem otimizável. Então, a grande vantagem aí é que você vai ter o mesmo desembolso financeiro e vai ter uma obra muito mais rápida, né? Resumindo aí, essa questão da padronização, o governo ele tem sido muito simpático em relação ao sistema, porque ele te oferece essa rapidez nas construções, como esse conjunto habitacional, por exemplo, que ele é entregue com muita rapidez, né? E esse aqui é apenas um detalhe da organização interna das tubulações dentro de um painel em Light Steel Frame, que você vê que você tem todo um shaft que você consegue, né, organizar esse módulo, que é um módulo que vem meio que semi-pronto, né, Rafael? Se eu não me engano. Você já tem toda a parte dela, já os engates preparados aqui para colocar os registros. Então, a hora que você padroniza isso, então desde o projeto já sai com uma coisa, né, padronizável, você consegue orçar isso com mais rapidez, uma manutenção na casa futura, você sabe onde está passando toda a tubulação, então isso facilita. Você tira do drywall, você tira só uma placa dele, não precisa desmontar a parede inteira, aí não tem pedreira, não tem caçamba de entulho, quer dizer, o entulho é um entulho seco, é um entulho reaproveitável, inclusive, se você tirar a placa com cuidado, você faz a manutenção e reaplica a mesma placa e tal. Então, é uma vantagem assim que é incalculável a diminuição do transtorno de uma reforma, por exemplo, ou manutenção, né? Isso a gente está falando de uma coisa pontual. Agora, você imagina isso numa empresa, por exemplo, né? Um grande galpão. Essas vantagens se multiplicam, né? Então, a racionalidade é uma questão que você consegue construir aí com rapidez, então é muito racional a obra, né? No sistema convencional de steel frame, se fala até em 4 pavimentos, que é um padrão mais ou menos normal. É claro que se tiver que aumentar isso, existe o auxílio da estrutura metálica que é feito, mas até 4 pavimentos, né, Rafael? A gente consegue fazer com o Light Steel Frame somente. Já concluindo, o Light Steel Frame, então, ele te permite aí essa rapidez, né, no sistema. Ele tem um diferencial competitivo, então, em relação ao sistema convencional, né? E vale muito a pena quem quer aí investir nesse segmento, os estudantes querem conhecer um pouco mais sobre o sistema, aplicar os conhecimentos, porque é inevitável. Nós estamos indo para um rumo aí do país e do mundo que você tem que ser racional, ser rápido, né? Sustentável, que é uma coisa interessante, e os perfis metálicos são, né? E essa é a tendência, gente, é inevitável. Está batendo na nossa porta e temos que focar, nós que somos aí, né, profissionais da área principalmente, temos que estar atentos às mudanças, né? E, bom, já comentei que os fabricantes aí estão comprometidos, então sempre é legal entrar no site, procurar a informação acadêmica do que está acontecendo no segmento, né? E se aprofundar, porque sempre tem novidades, estão sempre atualizando, deixando cada vez mais ágil aí o sistema construtivo. Essas informações, algumas delas foram tiradas aí de um site chamado Fórum da Construção, que na verdade o Fórum da Construção, ele pega as informações das principais empresas do segmento, que é Cosipa, a Usiminas e o CBCA, né? Eu quero agradecer aí a Estação Espaço Compartilhado que me deu essa oportunidade de dar esse apanhado geral para vocês, e também a House Steel, que é um segmento da House Construtora que executa obras em Light Steel Frame. Obrigado. Vamos lá. Obrigado.